E aí, pessoal? Tranquilinho? Eu sou o Gerson. Eu sou a Pri. E este é o canal Por Aí. Bem-vindos a mais um vídeo. Por aqui nós mostramos várias opções e dicas de passeio no Japão. E onde estamos hoje? Hoje estamos aqui no Universal Studio em Osaka. E o que a gente vai fazer hoje? Estamos aqui no meio do feriado de agosto, que é uma época muito lotada. Vamos usar o Express Pass, que seria o... fura fila. Isso, mas aqui no Universal é diferente o sistema, é claro, e tem vários tipos de Fast Pass. Tem o Fast Pass 4, que dá para ir em 4 atrações sem fila. Tem o Express 7, que dá para ir em 7 atrações sem fila. E tem também o Express Premium, que dá para ir em 12 atrações. E os valores são bem altos. Por exemplo, esse Premium, o valor muda conforme o dia, mas o valor máximo é de 51.300 ien por pessoa. Caro, né? E eu também achei bem caro. E o que a gente comprou hoje é o Express 7, que é o mais vendido e custou 29.800 por pessoa. Esse também eu achei bem caro, né? É carinho. E é fora o preço da entrada, né? Fora o preço da entrada, cada um é 29.800. Claro que em dia de semana e fora de férias fica mais barato. Então tem um calendário lá no site falando quanto vai custar cada dia. Como é caro, a gente quer ver se realmente compensa comprar ou se vale a pena, né? Isso vai depender do tamanho das filas também, né? Isso. Se vai estar muito movimentado ou não. Mas se estiver bem cheio, acho que compensa, porque gasta bastante tempo, né? Então vamos lá? Vamos lá. Ite Mio! Aqui os Pass Express são tudo com hora marcada, e então quando você vai comprar, você escolhe os horários, né? Tipo, tem de 1 até 100, tem de 1 até 100 e pouco, não sei se era 150, quase 200. 200 o quê? Plano de horários, assim, sabe? Primeiro vai, por exemplo, hoje a gente vai primeiro na área do Harry Potter. Aí dali já é um atrás do outro. Você mesmo que planeja seus horários? Não, tem os horários prontos lá e você só escolhe. O plano que a gente escolheu vai começar quase meio-dia, né? E aí vai até umas 7 horas da noite. E dentro de 7 brinquedos, 4 são horário marcado e 3 podem ir em qualquer hora. Horário livre. Eita, tá cheio aqui, hein? Agora vamos indo lá pra área do Harry Potter. Vamos lá. De volta ao mundo da magia. Essas músicas são muito boas, né? Entrou, já muda tudo, né? Aqui. Você entrou, já é um outro mundo. É. Nossa primeira atração de hoje é o... Tcharam! O castelo de Harry Potter. Agora tá? 120 minutos. 2 horinhas de fila. 2 horinhas. Vamos ver quanto tempo a gente vai economizar. Vai. A gente já entra aqui no Lockers. No área direto. Aqui na atração do Harry Potter, tem que deixar todas as coisas aqui nos Lockers. É bem trabalhoso.
Acabamos agora ali do Harry Potter. E ali é uma bagunça, né? A parte dos armários que é complicada, né? Porque tem gente indo pra todo lado aí. Tem gente entrando, tem gente pegando as coisas. Colocando coisa, então é bem bagunçadinho. Eu não gosto dessa parte dessa atração, né? Hoje a gente mediu o tempo entrando. Desde a hora da entrada. Desde a hora da entrada até a gente saiu, porque precisou deixar as coisas no locker, né? Isso. A gente contou todo o tempo, né, na verdade. Todo o percurso, Da atração juntos, né? Que foi, acho que a atração em si é uns 10 minutos mais ou menos, né? 6, 7 talvez. No brinquedo, né? No brinquedo, lá dentro, né? Aí tem a filazinha lá dentro, que você anda um pouquinho mais dentro do castelo, né? Então, a partir ali dos lockers já junta as filas e o tempo total deu? Deu 15 minutos e 42. Vamos pro próximo. Vamos lá. Próxima atração tá 100 minutos de espera, que é outra atração aqui do Harry Potter, que é o... É o Flight of the Hippogriff. É a montanha-russa pequena, né? É pequenininha, o voo do hipogrifo. Muito legal aqui, gente, mas 100 minutos, olha isso. E é no tempo, não é? É fora. É fora, não é dentro, meu Deus. Vamos lá pra ver quanto tempo a gente economiza? Vamos lá. A fila fica lá pro fundo, né, Gerson? Fica lá atrás, escondido. Lá pra floresta. É. Vamos. E mais um, aqui no Hippogriff. E o tempo foi... 19 minutos e 33 segundos. Demorou um pouco também. É porque a gente perdeu uma vez, né? Porque a gente queria ir na frente. É, mas tem várias coisinhas pequenas que colaboram aqui para demorar um pouco mais. Que é, por exemplo, só tem 2 carrinhos. Também tem a bagagem que você tem que tirar todas as coisas e colocar do outro lado do carrinho, atravessar o carrinho, colocar lá, depois você volta pro carrinho para poder ir, né? E as pessoas que querem trocar de lugar? Tem pessoas que querem trocar de lugar, tem pessoas que não entendem muitas vezes as coisas da fila também, acontece bastante. Estrangeiro, assim, turista, né? É, turista. Eles não entendem as regras? As regras, exatamente. Mas mesmo assim era 120, né? 100. Tava 100. Acho que era 100. De 100 minutos foi 20. Então... Beleza. Próximo. A próxima atração é a montanha-russa mais irada. Essa aqui é a mais doidona que tem. Mais doidinha que tem daqui, né? Flying Dinosaur. Dinossauro voante? Dinossauro voador, né? É dinossauro voador. É como se ele tivesse pegado você pelas costas e tá te levando pra algum lugar assim, né? É a cena do filme, que vem o pterodactilo, pega a mulher pelo ombro assim, e leva. Você tá nessa situação. Aqui é bem chatinho até ir, né? Tem vários... Tem a parte dos armários, tem que deixar tudo também, aí passa sensor pra ver se você não tem nada no bolso, essas coisas, porque aqui não pode nada mesmo, é perigoso, né? Não pode derrubar, né? Olha ali, subindo. E ele não vai de pé, né? Ele vai... Você vai numa posição como se você estivesse prostrado no chão, assim, tipo, é nessa assim, posição, não, né? você não vai assim, você vai assim, ó. Então, você como se estivesse prostrado no chão. E agora tá 70 minutos. Vamos lá, quanto tempo a gente vai economizar? Vamos lá.
tobogã. Nossa, aqui é bem trabalhoso, né? Também tem bastante coisa para fazer, né? A atração, o brinquedo em si é rapidinho, né? O quê? 2 minutos? É, menos. Quase 2 minutos. Mas até chegar lá e depois até sair, né? Até tirar todas essas coisas, escanear se não tem nada nos bolsos. A gente passa pelo segurança do aeroporto, depois que deixando as coisas no lockers, né? E depois eles te dão um papelzinho, aí depois tem que pegar esse papelzinho, lembrar onde era mais ou menos o número, gente, não esquece de... Não pode, tem que guardar na mente o número do armário. Do alfabeto, é A, B, C, D. E o número em si também. É bom, né? Apesar de que você escaneando o seu código de barra, que é a única coisa que você tem, o seu armário vai abrir, né? Mas em algum lugar. Mas não pode fazer no negócio errado, entende? Tipo, assim, se for no A, B, C, D, então, se eu fizer no A, vai abrir no C, no D, não sei. Ele vai dizer, tem um displayzinho, uma telinha, se você colocar no lugar errado, ele vai falar, tá do lado de lá. Ah, entendi. Aparece uma setinha vermelha. Ah, entendi. Mas então, gente, não esquece pelo menos o alfabeto, né? Pelo menos, mas se lembrar o número é melhor. Facilita. E aqui deu quantos minutos? Da entrada até a saída, 21 minutos. É que tinha um pouco de fila também no Express, né? Mesmo no Express tinha, e depois do armário também mistura, então não tem jeito. Mistura tudo, mas é muito legal. Refresca nesse calor. Isso é bom. Agora viemos aqui no Minion Park. Tcharam! Cheio de Minions. Minion pra todo lado. E agora a gente vai no atração da Minion, que chama Minion Hachamicha Ride, que é um ride... Tipo uma corrida maluca, né? Alguma coisa assim. Como é do Minions, né? E agora, peraí, quantos minutos tá? Vamos ver ali quantos minutos tá, que eu nem vi ainda. É essa atração aqui, ó. Tcharam! Agora tá 105 minutos. 105. 105 minutos. Vamos lá! Saímos agora. Demorou quantos minutos? 32. 32 minutos, eu achei que demorou bastante, né? Demorou bastante porque justo na nossa vez deu um probleminha Tem um lugar que você chega assim que tem as filas separadas, né? Que ele já tem a tela, né? É o pré-show. Tem uma artezinha lá, que é onde eles separam pra ver quem vai em qual sala, né? De 8 em 8 pessoas. E justo na nossa fila deu um problema lá no sensor, né, de segurança, parece. Então a gente viu duas vezes o pré-show. É o quê? 5 minutos? 5 minutos mais ou menos. Mas mesmo assim, se é 32, tirando 5... 27 ainda é um pouco demorado. E gente, toma cuidado, quem for vir esse brinquedo, não vem depois de comer. Ele é 3D e bate, tem uns negócios assim. Então fala, é meio radical. Quem não tem problema com isso, acho que não deve ter problema não, mas... Quem passa mal fácil é bom tomar cuidado, gente. E nossa próxima atração
É aqui dentro. Aqui tem duas atrações principais e essas duas atrações estavam dentro do Express que a gente comprou. Então quem compra o Express, que tem os brinquedos dentro da área, consegue entrar também, claro, né? Vamos lá! Chegamos na nossa primeira atração aqui da área do Mario, que é o Mario Kart? Mario Kart. Agora tá 140 minutos. Vamos ver quanto tempo a gente vai economizar. Vamos lá. Let's go! Express Patrona-me! Fomos ali no Mario Kart e essa atração estava 140, a gente foi em 25 minutos até acabar a atração toda, né? Brincar e sair. E chegamos na nossa última atração, que é o Hollywood Dream, que é uma montanha-russa que tem de frente e também tem de trás, né? Que é o backdrop. Tem duas opções, a gente vai no da frente, o de trás também é legal, né? É legal, mas eu acho mais divertido o normal de frente mesmo, porque pelo menos você vê o que você está fazendo, né? Eu também gosto mais da frente. Essa é a montanha-russa que eu mais gosto daqui. E você? Eu acho que essa e a dinossauro. Fico meio, Não, pra mim essa é a melhor porque tem música. É verdade. Vocês acho que tem 3 ou 4 músicas, assim. 5 pra escolher. 5? 5 músicas. Tem 5 músicas, aí você escolhe e é a montanha-russa junto com a música, é muito legal. É verdade. E esse é um dos brinquedos que fica cheio também, porque fica perto da entrada, né? O povo entra e já vem pra cá, né? E normalmente o de trás, que é o backdrop, fica muito mais cheio porque tem menos carrinho, né? E agora tá 70 minutos. Pra você ver, gente, são 8h30 da noite. Então vamos lá? Vamos lá! Harry Potter and the Forbidden Journey.
fila de 120 minutos com o Universal Express ficou 15 minutos e 42 segundos. Flight of Hippogriff, fila de 100 minutos, ficou, usando o Universal Express, 19 minutos e 33 segundos. Flying Dinosaur, a fila tinha 70 minutos, com o Universal Express ficou 21 minutos. Yoshi's Adventure, a fila de 65 minutos, usando o Universal Express, ficou 15 minutos. Hollywood Dream, The Ride, a fila de 70 minutos, ficou apenas 16 minutos usando o Universal Express. Despicable Me, Minion Mayhem, a fila de 105 minutos, ficou 27 minutos com o Universal Express. Mario Kart, Koopa's Challenge, a fila tinha 140 minutos e usando o Universal Express ficaram 25 minutos. Nesse dia, na fila normal, o tempo total era de 670 minutos, ou seja, 11 horas e 10 minutos. Usando o Universal Express, ficou 139 minutos e 15 segundos, ou seja, 2 horas, 19 minutos e 15 segundos. A diferença, ou o tempo economizado, foi de 529 minutos e 45 segundos, ou seja, 8 horas, 49 minutos e 45 segundos. Cuidado ao comprar o Express Pass. Após a compra, não tem como mudar a data ou fazer devolução. E acabamos de ir no Harutuza Dream. Quase sem voz, já tanto gritar lá naquele negócio. Ficou gritando lá, né? Aos berrinhos das pessoas. O pessoal grita bastante. É muito legal essa montanha-russa, né? É porque ela, além de ser, como a gente já falou, né? Ela tem música também no meio, né? Então tem umas músicas que tem um ritmo bem... parece que ele dá certinho com a montanha, assim, né? Eles fazem, acho, pra dar certo mesmo. E é legal demais. Então, normalmente todo mundo, mesmo depois que acaba, todo mundo tá com a atenção assim lá em cima. É bem legal. E esse é um dos brinquedos que eu recomendo vir sem falta. Esse é bom. Essa montanha-russa. Agora que a gente veio nesse brinquedo, que eu mais gosto, agora eu já tô feliz. Parece que eu vim na Universal, sabe? Tem disso, né? Tem. Se não vier nesse daqui, fica faltando alguma coisa, né? Só. E o que você achou usando o Express 7? O valor, o tempo, o que você achou? Tipo, compensa ou não? Olha só, considerando tudo isso, é bom, claro que a gente ganha algum tempo, né? Ganha assim um bom tempo, né? Ganha um bom tempo, né? Dentro do parque, comparando com o tempo que ficaria na fila. Mas se for para pensar no preço, é meio carinho, né? Não é tão barato, né? Então, de repente, por exemplo, se você vai vir e ficar... Se você só tem um dia aqui dentro do parque, aí compensa. Aí é melhor, né? Senão não dá pra curtir muitas atrações. Mas... No caso das pessoas que vêm viajando, que só tem um dia, aí você acha que compensa, então? Isso, se for só um dia aí compensa. Mas se você tiver 2 ou 3 dias livre aqui em Osaka e poder vir ao parque, a gente recomenda que você pegue esse dinheiro do Express e compra ingresso dos outros dias, né? De repente dá, né? Quer dizer, pelo preço dá, na verdade. Né? Então às vezes compensa você vir 2 dias, pagar um hotel meio mais barato, que tem por aqui por perto também. E curte 2 dias, né? Porque aí você não curte só a atração, você curte outras coisas, show, parada, o parque, tudo, né? Tem várias coisas para fazer, né? Mas lembrando que também tem o Express 4, né? Que vai ser um pouco mais barato para 4 atrações. Então é legal você fazer o seu próprio plano, né? Você ver o tempo que você vai ter, né? Você calcular isso daí e ver se vai compensar, né? Dá para fazer as contas certinho, fica legal. E também tem o Express, que é o de um brinquedo só, que é o dos collabs. Quando tem collab, igual agora tá tendo o Kimetsu. Então tem esse Express de um brinquedo só, de uma atração só, que custava, não sei se era 5 ou 6 mil, mais ou menos, uma atração. E tipo... Você quer ir de todo jeito? Esse eu quero ir de todo jeito, não posso não ir, né? Eu preciso ir, então compensa, né? E esse foi o vídeo de hoje. É isso aí, se você gostou, curte aí, diz pra gente o que você achou. E até a próxima. A gente se vê por aí.